Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera. Tem muita coisa para falar nesse vídeo, fica até o final, vou tentar ser breve, não vou ser tão breve assim, porque tem muito assunto. Vamos falar do sorteio da Champions, do mais ou menos do regulamento, que é um pouco confuso para muita gente. Vamos falar da declaração do Chiesa, que hoje, ali na Inglaterra, falou que nunca recebeu proposta da Juventus. Vamos esclarecer isso. E vamos falar sobre o Sancho, que ainda não chegou na Juventus. Será que o negócio vai travar? Fica até o fim, porque aqui a gente vai destrinchar os três assuntos para você que gosta da Juventus, não conhece, Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus de Turim no Brasil, aqui em São Paulo. Então já ativa o sino para ficar esperto e não perder os próximos vídeos do Finestra. Eu vou deixar por final para falar da Champions. Vamos começar pelo argumento aqui do Chiesa. Vamos falar do Chiesa e depois do Sancho e depois da Champions. Para a gente poder manter vocês atualizados com o mercado e com esse novo regulamento da Champions. Sobre o Chiesa falou hoje que não recebeu em momento algum uma proposta oficial da Juventus, muito menos para a redução de salário, e que por isso ele nem chegou a questionar, a pedir um aumento. Muito bem, muito bem. Eu diria que essa é a verdade dele, a versão dele. Resta ver se a Juventus vai dar a versão dela. O que eu falei aqui algumas vezes, e até combati isso, eu falei que a informação que eu tinha na época é que ele teve sim essa proposta de redução de salário, até dei os números, ele ganhava 7, 7,5, né? Ia ganhar 5, 5,5, eu não lembro se era meio ou era um número inteiro, mas ele ia ganhar 2 milhões a menos do que ele ganhava. E a pessoa que me falou isso é uma pessoa muito, muito séria, né? Uma pessoa de muita confiança e muito séria, né? Nos bastidores da Juventus. Não ia chutar esses números e inventar essa notícia. E aí hoje ele falou isso. Bom, vejo uma divisão na torcida, vejo pessoas na Itália dizendo, tá vendo, peçam desculpas por Chiesa, façam aquela famosa fila para pedir perdão, foi o clube que não quis ele, o clube que chutou. Primeiro que o clube não chuta ninguém, não sei de onde tiram isso. Veja o caso do Szczęsny, veja a postura do Szczęsny como foi diferente. Fez lá um texto de agradecimento à Juventus e muitos queriam já dizer que a Juventus acabou com a carreira dele, e ontem eu falei até que por questões de saúde ele parou de jogar bola. E não é que a Juventus não quis ficar com ele, porque é muito fácil falar que o cara chutou, enfim. E o Chiesa vem com essa conversa. Eu fiz um vídeo aqui, quem acompanha o canal vai lembrar. Lembram que ele postou no Instagram, não falou muita coisa, ele colocou lá uma bolinha branca e uma bolinha preta, dizendo que tá lá treinando, se concentrando, e eu falei naquele vídeo, olha, isso daí é típico do cara que lá na frente vai jogar para a torcida e dizer, olha, eu queria ficar, é a Juventus que não quis. Tá aí, dito e feito. Respeito todas as opiniões, respeito aqueles que acham que, inclusive jornalistas renomados, falando que nunca houve uma proposta para o Chiesa, lembrando que muitos desses jornalistas eram os mesmos que cravaram Felipe Anderson vai acertar com a Juventus nas próximas horas. E nas próximas horas ele acertou com o Palmeiras. Então, qual que é a real situação? Vou falar bem claramente aqui. Imagina o seguinte. Se você tem um imóvel para alugar e tem lá uma imobiliária, você conversa com a pessoa que vai alugar, você chega num acordo, a pessoa aceita, beleza, vamos fazer, tem fiador? Tem, o valor é esse, tá, então pode redigir o contrato e a gente lê o contrato e a gente assina. Não é assim que funciona? Foi isso que aconteceu nos bastidores. O senhor Ramadani conversou com o Giuntoli, conversou com a Juventus, e a Juventus propôs, né, para ganhar 5,5. O Chiesa saber disso falou, não aceito. É por isso que nunca chegou um contrato, uma proposta oficial na mesa. Porque quando o Ramadani conversa com o Giuntoli falou, vamos fazer, mas vai ser assim, nesse valor. O Ramadani, levando isso para o Chiesa, falou, olha, não aceito. Então, nem se perdeu tempo para se fazer contrato oficial. Mas oficial é uma coisa de praxe, é uma coisa que é formal. Você já conversa com o seu atleta ali na hora, vamos fechar, não vamos, vai sair, não vai, um negócio. Tanto é verdade que aí eu deixo uma pergunta para quem acha que eu estou falando bobagem, ou estou mentindo, ou estou inventando.
Vocês lembram que o pai do Chiesa veio a público? O pai é pai, não é empresário, é família. E falou assim, filho, deixa o seu empresário de lado, muda de empresário para tentar entrar num acordo com a Juventus. E aí? O pai está mentindo? Interrogação. É só isso que eu tenho a falar sobre o Chiesa, né? Repito, ele não quis ficar porque incomoda ele o fato do Vlahovic não ter o salário baixo, ter que baixar o salário, e ele teria que baixar. Mas o Vlahovic vai ter que baixar lá na frente de 12 para 10. Mas aí é uma outra história. E só termino falando uma coisa aqui. Eu não devia falar isso, mas eu vou falar. Porque, tá vendo? O Mota não queria o Chiesa. Ele não queria por questões táticas. Não porque o cara nem conhece pessoalmente. Porém, eu não acho que o Chiesa seja bom de grupo. E aí eu vou contar um bastidor aqui que eu não devia contar. Porque, enfim, por ética. E aí cada um tira a sua conclusão. Há 2, 3 anos atrás, foi na primeira temporada do Chiesa, Milan e Juventus no San Siro. A Juventus ganha por 2-0. Eu até fiz um vídeo no canal, coloquei a foto de uma igreja na capa, porque Chiesa em italiano é igreja, né? Falando, Chiesa ajoelhou, tem que rezar, o Chiesa decide. Ele fez acho que os 2 gols. E um dos gols foi um passe mágico do Dybala. Muito bem, até aí tudo bem. Depois eu fico sabendo, alguns meses depois, acho que 8, 9 meses depois, eu fico sabendo que ali no corredor, antes de chegar no vestiário, veja o que eu vou falar aqui, é de muita responsabilidade o que eu vou dizer, eu não tenho como provar. Antes de chegar no vestiário, naquela resenha que os jogadores estão indo, valeu, os caras se cumprimentam pela vitória e tudo mais, lá no San Siro, o Chiesa foi cumprimentar o Dybala foi cumprimentar o Chiesa, né? E o Dybala falou assim, o Chiesa virou pro Dybala e falou assim, mas da próxima vez você vem comemorar comigo, tá? Porque eu que fiz o gol. Porque na hora que saiu o gol, se vocês forem ver, o Dybala sai correndo para um lado, vai abraçar outro cara e o Chiesa sai correndo para outro lado, mas não porque não se dão bem. Na hora você explode lá no campo, faz um gol, comemora com quem está mais perto. E o Chiesa foi tirar satisfação com o Dybala, dizendo, é comigo que você tem que comemorar, porque eu que fiz o gol. E eu paro por aqui, né? Aí cada um tira a sua conclusão, se é bom ter uma pessoa assim no ambiente de vestiário. Detalhe, eu, Mário, posso falar do Chiesa porque gosto dele, espero que ele volte a jogar bola e que ele jogue muito na seleção italiana, que ele classifique a Itália para a Copa do Mundo, porque eu vou estar lá torcendo para ele na Copa do Mundo. Vibrei muito com ele na Eurocopa, a Espanha destruiu a Inglaterra, semifinal e final da penúltima Euro. Então eu posso falar, porque eu sou um fã do Chiesa e continuo sendo, apesar disso, mas ninguém é maior que a Juventus. Então fica a verdade dele, né, contra a Juventus, que eu duvido que a Juventus vá se pronunciar para desmentir isso que ele falou. Acho que é isso. 8 minutos falando do Chiesa é muita coisa, nem merece tanto, e está aqui esclarecido, portanto, essa situação do Chiesa. Vida que segue sem o Chiesa. Vamos falar do Sancho, porque o Sancho tinha outra coisa do Chiesa, mas eu não lembro agora. Se eu lembrar eu falo, enfim. Ontem eu falei que tem um acordo da Juventus total com o Aston Villa, né, e é verdade que o jogador só não acena se mudar de ideia. De fato, o Sancho deu o ok dele para a Juventus, deu o sim dele para a Juventus. Porém, eu disse também, acho que foi anteontem, que o Chelsea estava na parada e a Juventus tinha pressa de fechar o negócio porque o Chelsea está na parada. O que acontece? O Chelsea ele está pressionando o Manchester a olhar a proposta dele. E o Manchester está olhando. Por quê? Porque ali na balança, o Manchester quer o quê? Ele quer um empréstimo com obrigação de compra. E tem a questão salarial. O Sancho ganha em torno de 20 milhões, enfim. A Juventus não tem como pagar esse dinheiro, porque o Elkan não banca isso. Então o que acontece? A Juventus precisa se livrar do Arthur e do Kostic para poder pagar rigorosamente metade do salário, pelo menos, ou quase perto disso. Qual que é a proposta que a Juventus fez? Um empréstimo normal, sem obrigação de compra, e ela vai pagar 30% do salário. Até aí tudo bem, a coisa está quase fechada. O problema é que o Chelsea diz o seguinte, fala, olha,
eu aceito a obrigação de compra. E aí é mais vantagem para o Manchester negociar com o Chelsea. O que pega é que o Chelsea quer envolver o Sterling na negociação e o Manchester não quer esse jogador. Então, como que está a situação hoje? Temos que desistir? Já foi? Já era? Não. Amanhã é o último dia do mercado e essa novela termina. O Sancho não está descartado e também não está confirmado na Juventus. Está pau a pau. É o Manchester que vai olhar na sua mesa o que convém para ele, Manchester, o que é melhor para ele, né? Fechar com a Juventus, né? E abrir mão de uma obrigação de compra, ou fechar com o Chelsea, que nesse momento seria melhor para o Manchester, porque o Chelsea aceita depois a obrigação de compra, mas aí tem a questão do Sterling, que não interessa para o Manchester. Ou seja, está nas mãos muito mais do Manchester do que do Sancho, que já deu ok para a Juventus. Mas eu tenho otimismo que essa negociação pode sair, mas não é tão simples, porque ainda bem que o Arthur está indo para o Napoli, ou seja, a Juventus pode se permitir então a pagar pelo menos quase 50% do salário do Sancho. Isso já vai ajudar bastante. Vamos esperar amanhã. Como eu disse ontem, a vontade de cravar é grande, mas não fechou ainda, tá? Então essa é uma atualização do momento em relação ao Sancho. E agora eu vou falar música, maestro, música. Vocês estão com saudade, né? Quem é mais antigo no canal, eu vou até... Como é bonita essa taça. Como é bonita essa taça. A nova Champions que saiu hoje, o sorteio. Quem já acompanha o canal há muito tempo já tinha visto essa tacinha. Vou deixar ela aqui. Já tinha visto ela, né? E eu sempre falo, já falava isso no modelo antigo, que eu não escolho adversários em Champions. Principalmente quando vai ter a segunda fase, né? Fica aquela... Claro que se você olhar o lado financeiro, quanto mais longe você vai, melhor. Quartas de final, semifinal. Mas nessas horas eu olho apenas o lado torcedor. Porque a gente quer chegar numa semi e numa final e vencer, né? Então eu não olho o lado financeiro nessa parte. Claro que quando eu quero chegar com isso, eu nunca fiquei torcendo num sorteio para a gente pegar um time fácil ou difícil. Para mim, quem vier, que venha. Por quê? Porque eu olho isso daqui. Esse é o objetivo final, é levantar a orelhuda. Não é esse o objetivo que a gente quer como torcedor? Financeiramente, eu vou torcer para pegar os mais fáceis, porque você vai mais longe. Mas para quem quer ganhar, e aí o coração bianconeiro fala mais alto, eu não escolho o adversário. Quantas vezes eu falava isso nos grupos de WhatsApp, o pessoal, estou com medo de pegar o Paris Saint-Germain, estou com medo de pegar o Bayern. Meu, se tá com medo de pegar o Bayern nas oitavas, não adianta chegar na final, porque vai perder a final com esse medo. Não seja covarde, não seja alegre. E até uma vez eu dei no meio de alguns torcedores, vocês falam que o Alegre é medroso, vocês são mais medrosos que o Alegre, porque vocês ficam com medo de pegar o City, o não sei o que. Eu entendo que a Juventus estava mal, né? Aliás, hoje, ver o Cristiano Ronaldo e o Buffon ali no sorteio, ver o Buffon realmente, não sei vocês, mas deu aquele, né? Tirando a figura nefasta do Ceferin, né? E aí, eu sou um pouco mais antigo, eu lembro da Champions quando era a Copa dos Campeões, que apenas o campeão de cada país participava, fazia jus ao nome. Depois colocaram 2 participantes, o campeão e o vice, vá lá, era legal. Hoje virou essa farra, né? Repito, abro um parênteses rapidinho, vai sair Superliga, calma, a gente vai falar sobre isso. Mundial eu não sei, mas o Mundial de Clubes de 25 eu não sei, mas a Superliga vem aí, fecha parênteses. No momento que a gente tem é a Champions. E qual que é a diferença básica? Antigamente você tinha 6 jogos garantidos, que era a primeira fase, né? 3 jogos em casa e 3 jogos fora no seu grupo. Dessa vez foi feito por faixas, né?
times de primeira categoria, de segunda categoria e terceira categoria, que nem é feito nos sorteios da Copa do Mundo. E aí o regulamento é mais ou menos assim, é como se fosse um campeonato. Lembra o Brasileirão, como era antigamente? Você fazia um turno completo, classificavam 8 e aí começava o mata-mata. Foi assim, o último Brasileirão foi em 2002, que foi assim, né? É mais ou menos isso que vai acontecer, só que não jogam todos contra todos, tá? Então a Juventus vai fazer no mínimo 8 jogos, ou seja, já são 2 jogos a mais do que o antigo modelo. E aí a gente entra na nossa tabela. Nós vamos jogar contra o City, contra o Leipzig, contra o Benfica, contra o Bruges, contra o PSV, eu disse PSV e não PSG, contra o Lille, contra o Stuttgart e o Aston Villa. O City é em casa, o Leipzig é fora, o Benfica é em casa, o Bruges da Bélgica é fora, o PSV Eindhoven, time holandês, time que foi do Romário, do Ronaldo, é em casa, que até já ganhou a Champions. O Lille é fora, o Stuttgart é em casa e o Aston Villa é fora. E aí vem umas coisas interessantes. Curioso para ver o duelo Manchester e Juventus, ou melhor, Juventus e Manchester City, porque é o City, né? Mas principalmente estou curioso para ver o duelo do Guardiola com o Thiago Motta. Eu, pessoalmente, estou falando por mim, estou curioso de ver de um lado o Thiago Motta e do outro lado o Guardiola. Para mim vai ser um grande jogo, né? E não estou com medo do City. A gente tem um ditado que a gente fala assim, respeito por todos, mas medo de ninguém. É o nosso ditado na Itália. O Leipzig é um time encardido, é fora. O Benfica, que sempre foi um time encardido, mas a gente, essa vez, estamos com elenco. O Bruges, na Bélgica, a Juventus costuma jogar bem na Bélgica. O PSV em casa, eu acho o jogo palpável. O Lille, da França, a França é do lado, a Juventus adora jogar na França, é como se fosse em casa. O Stuttgart é um time tradicional, mas que há muito tempo não dá as caras na Champions. E o Aston Villa é um time que é o seguinte, acho que vai ter lei do ex, tomara. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, tem 4 minutos e 40 segundos esse vídeo, quem quiser assistir vale muito a pena, porque vocês não eram nascidos. É o jogo, a última vez que jogou Aston Villa e Juventus na Champions, em 83, foi lá no campo deles. Então a Juventus volta a esse campo depois de muitos anos, depois de 42 anos, 41 anos, a gente volta a jogar no estádio do Aston Villa. E vocês vão ver o lance do gol, a participação do Cabrini, que nós do fã-clube entrevistamos o Cabrini, o Bétega, que fez parte da tríade junto com o Mod, enfim, e o gol do Paulo Rossi, o nosso saudoso Paulo Rossi. O jogo acabou 1-0, tem 4 minutos, eu vou deixar na descrição quem quiser ver essa pérola, né? Foi pela Champions de 83, essa partida contra a equipe do Aston Villa. No geral, para aqueles que gostam de uma avaliação, já vou acabar o vídeo, eu prometo, eu gostei. Falando a linguagem daquele torcedor que gosta de escolher adversário, se o City é o terror, vai para muitos aí, e é um grande time, pelo amor de Deus, no geral a gente pegou times que dá para passar, dá para ficar bem aí. Mário, e se não ficar entre os 8, como é que fica? Aí, do 8º colocado ao 24º vai ter um playoff, ou seja, não fica eliminado, tá? Tem ainda a chance do playoff para aí sim disputar as finais. Lembrando que são 36 equipes, que papelão, estão inflando a nossa orelhuda e eu sou contra isso. Acho que não esqueci de nada, penso que não, esclareci tudo sobre o Sancho e o Chiesa. Deixem aqui nos comentários, eu prometo que eu respondo sempre. Pode ser que demore um dia para responder, porque o YouTube às vezes demora, né, para entregar. Mas a gente responde e muito obrigado a todos que comentam. Sempre Forza Juve, fino alla fine. Por que não começar a acreditar, se não for esse ano, o ano que vem, a orelhuda voltar para Turim? Forza Juve, fino alla fine.